Ei, gente, muito bom dia. Estamos aqui nessa terça-feira fria em Belo Horizonte para mais uma edição do Gustavo Lopes e você. Hoje, o nosso tema será mente empreendedora. Já vamos até fixar aqui. E a nossa convidada é uma convidada para lá de especial, é minha amiga, é uma pessoa que eu tenho profunda admiração, que apesar do mesmo sobrenome não é minha prima, mas poderia ser, que eu adoraria, que é a Luciana Lopes, que acabou de entrar. Lu, vou tentar te puxar aqui. Se eu não conseguir, vê se apareceu para você a caixinha cinza aí, para você pedir para mim. Porque eu não estou conseguindo te puxar. Ou então escreve um oizinho, que eu acho que se você escrever um oizinho eu consigo te puxar para cá. Consigo te puxar para ao vivo. Bom dia, Pablo. A Luciana, que é uma famosíssima e competentíssima advogada, e que tem uma característica que eu adoro. Ela é capaz de transitar nos mais diversos temas e nas mais diversas questões com muita tranquilidade, com muita naturalidade e principalmente com muito conhecimento. Eu tenho acompanhado umas lives que ela tem feito pela manhã, muito legais, com a Cristiane, que é uma coach lá do Rio de Janeiro, em que ela debate os mais diversos temas, filosofias de vida, modus operandi de viver, que são sensacionais. E hoje, a gente ela vai compartilhar com a gente, vai falar para a gente um pouquinho da mente empreendedora. Quais são aí os desafios da mente empreendedora, o que o empreendedor... Aliás, o brasileiro é um empreendedor por natureza, né? Tem aquela música lá do Gonzaguinha que fala que eu acredito na rapaziada, que não foge da luta e segura o rojão. Eu acredito no fé da moçada que enfrenta o leão. Quer dizer, o brasileiro ele tem uma capacidade de se reinventar, uma capacidade de empreender, uma capacidade de buscar alternativas apesar das adversidades, que é incrível. O brasileiro ele não se deprime, ele não se abate com as crises e dá a volta por cima empreendendo. A gente tem hoje aí, talvez, em números absolutos, eu sou capaz de afirmar, o maior número de trabalhadores, vamos pôr, entre aspas, informais do mundo. O que são trabalhadores informais? Nada mais são do que pessoas que empreendem diariamente, que criam empreendimentos, que buscam formas de vida, independentemente dos aspectos formais. Sejam aqueles aspectos formais de uma relação de trabalho CLT, sejam os aspectos formais de uma empresa registrada, né? Ele segura o rojão apesar de tudo. Vou pedir um favor para vocês. Aproveita esse momento que a gente está começando, que o nosso bate-papo já vai começar. Clica aqui nesse aviãozinho aqui embaixo, tem um aviãozinho logo aqui. Clica nesse aviãozinho, convida seus amigos. Se você não, quem porventura não puder ver agora, depois vai assistir no YouTube. Bom dia, Lu. Que prazer ter aqui com a gente. Prazer é meu. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu tô aqui no mato, então de vez em quando a minha conexão dá uma falhada. Nossa, tá um fundo maravilhoso, lindo aí. Ah, que é lindo. A natureza é muito bom, né? Nossa Senhora. Lu, quando a gente fala em empreendedorismo, as pessoas... A primeira ideia que às vezes vem na cabeça, o primeiro medo, né? O que eu preciso dispor para ser empreendedor e quais os riscos do empreendimento? Então, como superar essa primeira etapa? Fala, puxa vida, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero me reinventar, porque empreender é a arte de inventar soluções ou de construir novidades, né? Como romper essa primeira barreira? Exatamente. Bom, primeiro quero te agradecer o convite. Eu já estava aqui, ó, ansiosa, fui me arrumar, fui me preparar, porque eu falei, eu tô me sentindo, de verdade, Gu, assim, quando eu era mais nova, né, meu sonho era sentar no sofá do Jô, né? Era aparecer lá no Jô Soares. Não, o meu é até hoje. Agora... É verdade. Aí eu falei assim, agora eu quero participar da live do Gustavo. Aí você me convidou, eu fiquei toda feliz. Fiquei toda feliz aqui. Eu tava doido pra te convidar, eu tava esperando pegar um pouquinho mais de traquejo. Imagina, tá maravilhosa. As lives estão maravilhosas.
Bem, você já falou mais ou menos, né? Empreender é você descobrir novos negócios. E você pode descobrir novos negócios dentro de onde você está, dentro da sua própria empresa ou dentro do lugar que você trabalha. Ou você pode simplesmente fazer um novo negócio, diferente daquele negócio que você faz. Ou até mesmo você usar um novo negócio para alimentar o seu. Então, eu vou te dar um exemplo bem rápido. Eu tenho uma amiga que começou, a filha dela, e aí é coisas bem simples. A filha dela vende brownie. E ela começou a vender cestas. Cestas de café da manhã, de Dia dos Namorados. E começou a vender cestas. Então, a filha começou a vender para ela o brownie da cesta dela. Então, só que... Dentro de casa, ela achou um cliente. Exatamente. Você tem 2 negócios dentro do seu próprio lugar. O que você precisa para empreender, que foi a sua pergunta, eu acho que o primeiro requisito é você querer. Né? Aí eu quero empreender. Depois é você decidir em que você vai empreender. Porque empreender também é a arte de você descobrir demandas e oportunidades, né? Descobrir demandas e enxergar as oportunidades. Então, por exemplo, vou te dar eu tenho uma mente, e esse tema é muito legal mesmo, porque a minha mente é essa. Eu estou num lugar, eu vejo demanda o tempo inteiro. Então, isso é muito importante. Você tem que descobrir a demanda. Por exemplo, a gente vai para Búzios, num condomínio, que é no alto de uma colina, e ali tem vários condomínios. E é muito distante das padarias, muito distante do comércio. Primeira coisa, quando eu cheguei nesse lugar, a primeira vez eu falei, gente, se eu sou o dono de uma padaria aqui, eu entrego. 5 horas da manhã, eu pego minha motinha, minha bicicleta e vou entregando pro condomínio. Porque todo mundo precisa de pão de manhã para comer. E é um horror você ter que descer para comprar pão. Ou então tem que comer o pão dormido, né? Tem que comprar o pão... Ou então você tem que comer Ou então você tem que comer um pão dormido. Exatamente. Eu acho que o primeiro requisito é esse. É você enxergar, você querer, você enxergar a demanda, porque não adianta também, por exemplo, eu querer vender... Eu acho que o seu fone desconectou, Lu. Olha aí, parece que ele... Melhorou? Desconectou. Voltou. Então, eu enxergar a demanda. Não adianta também, por exemplo, eu querer vender churrasco numa comunidade vegana. Não vai. Você tem que enxergar aonde está aquela demanda. Qual é a demanda? Esse lugar aqui, olha, eu tenho... os escritórios antigamente imprimiam muito, né? Muito. Então, uma demanda para os escritórios era o consumo de papel. Então, era só você pegar uma lista, relacionar todos os escritórios ao seu redor e oferecer a venda de papel, que todo mundo compra. Né? Eu acho que esse é o primeiro passo. E também requer muito estudo, muito conhecimento. Não adianta você se aventurar. E estudos diversos, né? Que eu acho que para identificar a demanda é legal conhecer um pouquinho de cada coisa, né? Exatamente, estudos diversos. Não adianta você... por exemplo, eu quero vender, mas eu tenho que ter um conhecimento de marketing digital. Se eu for fazer um infoproduto, eu tenho que conhecer de técnica de lançamento. Eu tenho que saber se esse meu produto, se eu vou depender, físico, de entrega, eu vou vender um produto ou um serviço. Depende só de mim? Depende do outro? Qual fornecedor que eu vou contratar? Eu acho que é basicamente isso. Mas o importante é você querer transformar o seu entorno. Eu achei legal uma coisa que você falou, porque aí é até um conceito que eu tinha. Que quando a gente fala em empreendedorismo, eu sempre penso em começar, né, empreendedorismo, empresa, começar uma empresa, abrir um novo negócio. E você falou um negócio interessante. É possível a gente empreender. Às vezes você trabalha numa empresa, tem um emprego, até seletista, todo formal, mas você pode empreender dentro da sua atual atividade, sem mudar muito. Eu acho isso interessante. Como que seria? Às vezes o cara que está um pouco acomodado, advocacia, ou num emprego formal mesmo, e ele precisa ali ter uma situação para ele se reinventar. Aonde que ele observa? Ele observa o quê? O seu colega de trabalho?
os prestadores. Onde achar essa brechinha, mesmo dentro do local de trabalho tradicional? Tá. Primeira coisa vou colocar duas situações. Uma, o meu negócio, né? Vamos supor, esse escritório, essa hipótese que você colocou, esse escritório é meu, e depois a gente fala do eu trabalho nesse escritório, tá? Duas hipóteses. Então, quando eu tenho o meu escritório, principalmente agora, então a gente tem o nosso escritório de advocacia, que seu público também, assim como o meu, a maioria de advogados. Então, nós temos o nosso escritório de advocacia e chegou essa pandemia, né? Essa crise horrorosa, todo mundo foi obrigado a se distanciar, meus clientes não estão recebendo e eu preciso criar uma nova demanda. Eu preciso achar um nicho, né? Então, eu estou olhando para o meu negócio e eu não posso simplesmente ficar ali parada, meus clientes não me pagam, eu vou escolher. Ou os clientes não me contratam porque eu estou com as portas fechadas e eu preciso... Exatamente. Então, a primeira coisa que você vai fazer se meu cliente não está me pagando, eu tenho que encontrar qual é o cliente, qual o maior problema dessa pandemia hoje. As pessoas entraram em crise, né? Vamos trazer para o nosso meio, que é o meio do futebol, por exemplo. Então, tem muitos atletas sendo demitidos. Ao mesmo tempo que tem muitos atletas sendo demitidos, tem muitos clubes, e aí não estou nem falando dos grandes clubes, porque aí seria uma briga de ratos, nada disso. Mas tem clubes menores que tiveram suas receitas sacadas e eu preciso pegar esses clubes e apresentar para eles uma possibilidade deles terem uma receita nesse momento, ou de como eles vão solucionar. Ou seja, eu tenho que olhar o meu cliente, esse aqui não está dando... Eu tenho que estar sempre antenado no que está acontecendo à minha volta, né? A gente fala que você tem que ter uma visão de maestro. Tem aquela pessoa que tem aquela visão da banda do coreto ali, da cidade, né? Que você só toca para aquele pessoal ali. Não, você tem que ter uma visão de maestro, uma visão ampla. O que está acontecendo à minha volta? Tem alguém precisando de advogado. E aí talvez, como nunca, né? Para renegociar contrato, ou até para buscar judicialmente alguma solução, alguma alternativa. Talvez hoje exista uma demanda de advogados como há muito tempo não tinha. E muito, isso que eu falei, essa é uma oportunidade. A gente, lá no nosso escritório, Gustavo, a gente nunca trabalhou tanto, porque é uma oportunidade onde todas as pessoas estão passando por problemas e problemas graves. Você tem empresas que estão sendo obrigadas a renegociar os seus aluguéis. Precisa de um advogado para isso. Você tem empresas que precisam fazer um acordo coletivo. Precisa de um advogado para isso. Você tem empresas que estão tentando seus contratos rescindidos. Enfim, você tem que enxergar qual é o problema. E se você tem a solução para esse problema, o meu negócio soluciona o seu problema, então eu vou atrás de você. Isso é o caso de quem tem aí o seu próprio negócio. Agora, e talvez aquelas pessoas, o cara que está no escritório, é contratado, ele às vezes pode falar, olha, eu estou pensando aqui, até você falou interessante, do maestro, do olhar em volta. Olha, aqui na galeria, que é o nosso escritório, eu estou vendo o pessoal com a loja fechada, a galeria sem funcionamento. Será que eles não estão precisando renegociar o condomínio, por exemplo? Né? Às vezes, realmente, a gente fica pensando muitas vezes em buscar essas alternativas longe, mas às vezes a alternativa está dentro. Está do lado. A alternativa está dentro. Aí, isso a gente, dentro do meu negócio, né? Se eu for um empregado, como eu enxergo no meu negócio uma possibilidade de eu melhorar? Primeiro que eu tenho que oferecer uma vantagem para o meu empregador, aquilo tem que ser uma vantagem para o outro. Eu tenho que enxergar. Primeira coisa, eu tenho que enxergar o problema. Eu tenho a solução para esse problema? Então eu vou lá oferecer. Eu vou te dar um exemplo. Eu, quando estava na faculdade, teve um período que eu precisei trabalhar para poder pagar a minha faculdade. Eu falei, gente, preciso trabalhar. E aí eu arrumei um trabalho num kart. Foi muito legal isso. Kart, aqueles aluguéis de kart para... Existia na Barra da Tijuca um kart indoor. Primeiro kart indoor da Barra, do Nelson Piquet, era lindo, top. Mas não é do Nelson Piquet, para mim o maior piloto brasileiro da história.
Pois é, então era o kart do Piquet, era uma coisa linda, era para elite, assim, era classe média alta, né, para cima. E aí eu consegui esse emprego para ganhar um salário mínimo. E eu trabalharia dia sim, dia não. E meu horário era tarde até a noite. Quando eu cheguei para trabalhar, me colocaram numa sala para entregar o uniforme. Ó, aqui você vai entregar o uniforme. Só que as pessoas estavam lá há um mês em treinamento. E eu cheguei já até para trabalhar. E duas meninas sentadas, hoje são minhas amigas, isso tem muitos anos, né? Duas meninas sentadas e as pessoas vinham, recebiam a roupa, passava o cartão, ela entregava a roupa. Ela entregava a roupa, passava o cartão e entregava a roupa para poder correr. E toda hora o gerente, ele vinha dando uma bronca, porque as pessoas entregavam roupa para quem não era para correr. E eu falei, gente, eu não gosto de tomar bronca. Primeiro que eu já tô presa. Eu não sou a pessoa, não. Eu não sou a pessoa de ficar presa. E aí eu comecei 3, 4 dias a observar todo o mecanismo e fui falar com o meu gerente. Você tem que ter atitude, né? Eu enxerguei o problema, eu pensei na solução, não adiantava só eu mostrar para ele o problema. Eu pensei na solução daquele problema e tive a atitude de falar com ele. E fui lá e falei assim, Marcelo, olha, queria conversar com você, se você me der licença. 2 minutos. Eu falei, gente, falar para uma mulher que ela tem 2 minutos para falar, já foi meu primeiro desafio. Eu falei assim, olha, eu observei que você está perdendo muito, porque a sua pista fica muito tempo parada. E que as meninas estão liberando roupa para quem elas não sabem se vão correr ou não, isso está te causando um problema. Então, a minha sugestão é essa. Ele pegou o microfone, o rádio, falou assim, toma, tá na sua mão, se der errado, eu vou mandar você embora. Com isso, e aí eu saí daquela sala, eu passei a ser a responsável pela coordenação das baterias que iam correr, e eu desenvolvi uma maneira da pista não ficar vazia. Então, enquanto uma bateria, quando ela ia para o aquecimento, eu já estava chamando a próxima para pegar o uniforme, para se trocar, para ir para o briefing, quando aquela terminava, a outra entrava. Então, isso aumentou o meu salário. Porque eu passei a trabalhar todos os dias. Você empreendeu dentro do seu trabalho. Empreendi dentro do meu trabalho. E aí, as coisas os problemas não param, né? E você tem que ser um solucionador de problemas. Eu falo que, quando alguém pergunta, o que você faz? Aí eu falo assim, eu soluciono problemas e mantenho reputações. Esse é o meu trabalho, né? Então, e aí, só que eu mapeei para mostrar o resultado. Para eu poder pleitear um valor maior. Eu sentei e falei assim, olha, você corria X baterias por mês. Depois que eu implementei isso, você passou a correr 2 vezes X. Então, o meu salário que era X, agora eu preciso que eu tenha um salário de Y. E aí, negociamos ali o valor do salário. E isso é uma hipótese, né? De você empreender dentro do negócio. É você enxergar o problema, trazer a solução e cobrar por isso. Porque muita gente também tem medo de cobrar, né? A cobrança é uma dificuldade recorrente das pessoas, né? As pessoas, às vezes, oferecem um bom trabalho, executam um bom trabalho, mas não sabem cobrar por vergonha, porque cobrar é uma ciência também, né? Saber precificar o trabalho é uma ciência. Eu tive um professor que era muito legal. Ele ia, falando sobre isso, né? Sobre cobrar, eu era aluna da faculdade, estava acho que no 3º ou 4º período, era professor de penal, e ele falava assim, olha, quando o cliente chega na sua frente, você vai olhar para ele e vai falar assim, 100 mil. Você tem que prestar atenção na reação do cliente. Se o cliente falar assim, doutor, 100 mil? Não, mas a gente fica tranquilo, você pode pagar de forma parcelada. Não, mas, doutor, 100 mil... Tá bom, o que você acha, quanto você acha que vale isso? Ainda mais ele que trabalhava com penal, quanto você acha que vale sua liberdade? Não, fica tranquilo. E aí, se ele falasse da reação dele, 100 mil, aí ele parcelava. Se o cliente falasse assim, se ele falasse, olha, 100 mil, e o cliente falasse assim, tá bom, doutor, posso pagar dia X? Só a primeira instância. Ou seja, né? Tudo depende ali. Pela reação do que ele sabia se o 100 mil para o cara ia assustar ou se não ia assustar. Uma estratégia espetacular.
Isso é espetacular. Exatamente. E você tem que. O Adri está falando uma coisa que é verdade. Você tem que valorizar seu trabalho, porque isso é muito, Ogu. E aí a gente vai trabalhar um outro negócio, que é o tema de uma outra live, que é a sensação de merecimento. Entendeu? É o seu merecimento. Tem gente que não se sente merecedor de cobrar por aquilo. E aí eu lembro até de uma live que você fez, você falando da síndrome da fraude. Síndrome da fraude. De você, em algum momento, se achar uma fraude e falar, meu Deus, eu sou uma fraude, como é que eu vou cobrar por isso? A hora que descobrirem que eu sou uma fraude, eu tô ferrado. Acho que todo mundo já passou por isso. Então... Mas, e se você tem dificuldade de cobrar, então, eu no meu escritório, como eu trabalho diretamente com o meu cliente e a minha prestação de serviço, ela é bem assistencial, né? Pessoal, personalíssima, ali está próxima. Eu estou muito próxima. E aí, eu já vou dar uma outra dica. Porque empreender é para quem tem coragem, né? Então, você tem que ter coragem, você tem que ter atitude. E aí, eu vou dar uma outra dica. Quando esse cliente, ele chega para mim no desportivo, eu, Luciana Lopes, só faço direito desportivo. Eu não faço outra coisa. Quando ele chega para mim no direito desportivo, ele não tem só um problema desportivo. E a minha proximidade com o cliente vai fazer com que eu descubra quais são os outros problemas que ele tem e que o meu escritório pode solucionar. Então, as outras demandas que ele tem. Exatamente. Então, eu falo que um cliente, eles são vários processos, né? Em várias áreas. Por isso que a minha assistência, ela é bem pessoal mesmo. Porque eu quero saber quem é esse cliente, qual o problema dele. E aí a gente acaba criando. E uma outra coisa também, por exemplo, todo mundo está olhando para cá. Eu tenho que ter a visão de maestro. Eu tenho que abrir a minha visão. Eu fui olhar para os refugiados, que ninguém estava olhando. Eu fui olhar para o futebol feminino, para eu gerar uma receita para eu poder me pagar. Entendeu? Eu tenho até um amigo que ele tinha é muito legal essa história, ele tinha um empreendedorzaço, assim, nem mora mais aqui no Brasil, ele tinha um software para você acompanhar leilão, né? Leilão de imóveis. Então, ele tinha esse software e o nicho dele era muito pequeno, porque nem todas as pessoas têm esse costume, né? Olha a mente. Tem cada oportunidade. Maravilhosa. Mas olha a mente empreendedora. Como não tinham muitas pessoas com o costume de comprar imóveis no leilão, ele criou um curso. Um curso para você investir em imóveis de uma forma mais barata, comprar imóveis com desconto. E com esse curso, ele criou... A pessoa já saiu do curso comprando o software dele. Entendeu? Ele criou a necessidade. Criou a necessidade, exatamente. Ele cria a necessidade. É interessante essa questão. Eu me lembro de uma história que eu ouvi em algum curso, eu não me lembro aonde, em que um cara tinha uma grande indústria de calçados e ele manda o rapaz, olha, precisa abrir mercados. Vai para a região tal e olha para mim. Aí o cara volta e fala, olha, não vai para lá não. Não vai, porque lá eles só andam descalços. Não vai dar certo. Aí ele, puxa vida, vou pedir uma segunda opinião. Aí manda um outro cara. Aí o cara volta super animado. Puxa vida, nós vamos bombar de vender. Ninguém usa sapato lá. Nós vamos vender para todo mundo. Então, identificar é um treinamento mental mesmo, né? Da mente empreendedora, de conseguir enxergar ali aquela necessidade. Exatamente, é você enxergar a necessidade. Por exemplo, teve uma época que eu morava num lugar e eu percebi, e a gente tinha muita festinha, né? Na época de colégio. Então, domingo, a gente não tinha nada para fazer. Nada. Domingo não tinha festa, porque segunda-feira tinha aula, né? Só que todo mundo ia pra rua. Se juntava todo mundo numa praça, a gente ficava ali conversando e dava 10, 11 horas da noite, cada um ia para suas casas e ficava aquela multidão de gente na praça. Eu falei, gente, vamos fazer uma matinê. Em vez da pessoa ficar na praça consumindo bebida do lado de fora, na rua... Sujeito ao risco da rua. Sujeito ao risco da rua. Vamos colocar essas pessoas num local seguro, num ambiente agradável, com gente bonita.
E aí nós criamos uma danceteria num clube. E como foi? Eu tinha 15 anos nessa época. Gustavo, foi tanto dinheiro, acho que eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Porque a gente colocava no clube 3, 4 mil pessoas por domingo. E 50% era nosso, Caramba. 50% era do clube. E aí, olha o negócio dentro do negócio. Aí eu comecei a perceber o que a gente consumia, né? Naquela época, eles adolescente, né, duro, não tem dinheiro para comer muita coisa. Então, o clube comprava batata frita de um distribuidor X. E aí, eu comecei a ver o preço, entrei em contato com outro distribuidor, muito mais barato, vendia para mim e eu vendia para o clube. Eu gerei uma demanda dentro do meu negócio. Entendeu? Você acabava ganhando duas vezes. O combinado lá do percentual e depois essa jogada na intermediação da batata frita. Exatamente. A mesma coisa a gente fez no samba, né? Eu auxiliei, assessorei um grupo de samba que eles Isso já como advogada? Já como advogada. Na verdade, eles vieram para um negócio e acabou virando outro negócio completamente diferente. Então, eu só organizei. Eu só fiz uma organização. Né? Constituí uma PJ, tudo direitinho. E aí a gente foi organizando. E dentro do samba, eu vi que eles precisavam de uma produtora. Todo músico, né? Todo artista, ele tem uma produtora por trás. Então, nós abrimos a produtora. Para todo mundo. Os sócios eram o mesmo, mas eram PJs completamente diferentes. E hoje, essa produtora, ela não tem só eles como clientes. Ela tem aliás, a produtora nasceu com 2 produtos. Eles e um evento que eles faziam que chamava Nada Pra Fazer, que acontecia só nos feriados. Então, esse era um produto da produtora, eles eram um produto da produtora, e hoje essa produtora tem outros produtos. Entendeu? Se eu tenho que ter uma produtora para me atender, por que não essa produtora ser eu? E eu ainda usar essa expertise que eu tenho comigo para outras pessoas. Exatamente. O Leonardo, eu estava pensando aqui agora, quando você falava, o Leonardo, cantor sertanejo, ele tem a Talismã, que atende o Eduardo Costa e uma série de outros cantores aí. E aí eu tô pensando aqui nos cantores sertanejos da mesma geração deles, Zé de Camargo e Luciano, por exemplo, não sei se eles têm uma produtora deles. Mas se tem, não tem tanto sucesso quanto a Talismã do Leonardo, que é conhecidíssima aí pelo mundo da fora. Fernando Sorocaba também tem uma produtora também que é conhecidíssima, que abraça aí vários sertanejos. Então, é exatamente isso, Gu. É você enxergar a demanda, enxergar ali, olhar uma oportunidade. E a minha mente, isso acaba me irritando, né, às vezes, porque eu vejo negócio em tudo. Tudo pra mim eu vejo um negócio. E não dá tempo de fazer tudo, né? A ideia dá, vem... né? A gente tem que escolher, é linguiça ou é salsicha, né? Ou eu vou advogar ou eu vou ficar empreendendo. Mas em muitas, como eu falei até no vídeo que eu fiz antes, em muitas épocas da minha vida eu tive que mudar a minha realidade. Né? Eu tive que mudar a realidade à minha volta. Então, isso eu acho que me criou a história que eu tenho hoje. E hoje eu continuo empreendendo, mas dentro do meu negócio, né? Dentro do futebol. A gente fez aí esse projeto Joga Com Elas, que é um projeto de desenvolvimento do futebol feminino. Acabamos de realizar um summit que foi maravilhoso, mais de 3 mil inscritos. Isso para o futebol feminino, que é um nicho ainda muito fechado. É mais do que a média de público do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, imagino eu. Exatamente. Exatamente. Então, isso pra gente foi um caso de sucesso. E o futebol feminino é um espaço a se empreender. Hoje eu vi uma entrevista do Brunoro falando, gente, bota o futebol feminino na minha mão, que em 10 anos eu faço dele grande. Mas para de querer ser igual ao masculino. Nós vamos fazer futebol feminino. E a gente tem realmente... É um mercado que está virgem a ser explorado, né? E é até bom a gente tocar nesse assunto, porque falando de empreendimento e futebol feminino, olha como é que a mente, né, empreendedora trabalha. O que eu preciso para que o futebol feminino se desenvolva? Qual é a carência que ele tem hoje? Ele tem uma carência, além da visibilidade, não vou nem falar disso, mas vamos falar de bons profissionais. Né? Ele carece de bons profissionais. Então, como ele carece de bons profissionais,
e tem muitas pessoas querendo entrar no futebol, eu posso vender, estou dando um exemplo aqui de negócio, tá? Eu posso começar a vender cursos de capacitação para o futebol, tendo o futebol feminino como porta de entrada. Porque, de repente, se eu falar assim, venha trabalhar com o futebol feminino, muitas pessoas vão rejeitar. É como você se comunica. É diferente de eu falar, entre no futebol se capacitando através do futebol feminino. Entendeu? E agora o EAD, o ensino à distância, depois dessa pandemia, já se tornou, já era uma realidade. Acho que agora isso vai se intensificar ainda mais. Então, a descoberta de infoprodutos nesse momento também é muito importante. E criar necessidade. Você está dizendo aqui sobre criar necessidade. Eu estou pensando no futebol feminino mesmo. Faz um barulho com um fla-flu de futebol feminino, cria rivalidade, cria a demanda que eu quero ver se não lota o Maracanã. Então eu vou te dar uma notícia. Nós vamos fazer um Rio-São Paulo. Ah, mentira. Vamos ressuscitar um Rio-São Paulo, só que de futebol feminino. Aí, ó, pronto. É um produto espetacular. A gente não tem mais aquela rivalidade do Rio-São Paulo do masculino, porque não tem calendário. Mas vai ser magnífico. Um Corinthians e Palmeiras, né? Numa final de feminino, um Fla-Flu. Exatamente. Que legal. Pena que Minas vai ficar de fora. Por enquanto, né? Porque tem que começar. Aqui em Minas, o América largou muito na frente. O América tem uma equipe feminina já estruturada e com pensamento profissional já há algum tempo. E Atlético e Cruzeiro ainda estão aí hesitando ainda. Mas eu gostaria muito de ver um grande Atlético e Cruzeiro decidir uma competição. Eu iria. Né? Porque você cria a rivalidade. E a gente vê que tem mercado pelo que a Copa do Mundo de futebol feminino representou. Com certeza. Eu vejo que tem mercado, assim... eu vejo que tem mercado pelos resultados desse summit, né? Pelo interesse de profissionais. A gente não está falando de público que quer assistir. A gente está vendo essas mais de 3 mil inscrições são profissionais que querem entender o que está acontecendo e têm interesse nesse mercado. A gente vê pela final do Paulistão, onde eles esgotaram também os ingressos, né? A Copa do Mundo foi um reflexo de um trabalho que já vinha sendo desenvolvido. E aí eu volto lá naquela minha fala do querer, né? Você tem que querer e ter atitude. Eu não posso esperar que alguém faça. As pessoas ainda têm muito essa cultura do que o que o outro vai fazer, o que a federação está fazendo, o que a CBF vai me dar. Não, eu tenho que ter iniciativa. Eu, quando eu criei o Joga Com Elas com a Amanda Stork e a Thaissan, a Federação do Rio não estava em nenhum movimento para o futebol feminino. Estava naquele movimento normal, tratando como o masculino, né? Quando são produtos diferentes. E a gente abriu uma porta. A gente abriu uma porta. Não dá para você comparar a laranja com banana, né? As pessoas falam muito que eu critico o futebol feminino. Absolutamente não. Eu critico o futebol feminino querer ser o masculino. Não o futebol feminino tem um caminho dele próprio. São produtos diferentes, são nichos, né? O público é um público diferente. Nem sempre quem vai gostar de feminino vai gostar. Nem sempre quem gosta do masculino vai gostar do feminino. Mas tem um público que gosta do feminino. E é esse público que eu tenho que atacar. Eu tenho que. A gente no empreendedorismo, a gente fala que é desenhar meu avatar, né? Eu falo que lá no nosso escritório, a gente, quando foi fazer o Canvas, né, nosso projeto do escritório, porque se você não tem um projeto, um planejamento, qualquer lugar vai te levar, qualquer caminho vai te levar para lugar nenhum. Porque você não sacar, eu vou sair daqui sem saber para onde eu vou, não vou chegar a lugar nenhum. Exatamente. Então, lá no escritório a gente desenhou nosso avatar, que é nosso cliente. Nosso cliente homem, nosso cliente mulher. Então, a gente chama de Luiz e Pedro. A gente criou a Luiz e o Pedro. Então, quem é a minha Luísa no futebol feminino? Que mulher é essa que eu vou buscar que gosta do feminino? Ela é uma mulher que tem filhos? Ela gosta de levar os filhos? Ela tem filha? Tem filho? Qual o tipo de consumo? Qual o consumo que ela está acostumada? O que ela consome? Ela consome roupa de grife? Ela não consome roupa de grife? E aí você vai começando a desenhar o seu avatar mesmo. Uma pessoa, né? Então, por exemplo, se eu for me desenhar, eu vou falar assim, ela é mãe, ela gosta da família e se importa em estar presente com a família. Opa, se ela se importa em estar presente com a família, então o meu espetáculo tem que ser para a família. Senão ela não vai. Você entendeu, Gu? Entendi. Que é diferente. Aí eu tô pensando no mercado do futebol.
o futebol masculino, muitas vezes, é um oásis no final de semana ali, que o homem sai de casa para beber com os amigos, aí tem a história da cerveja, que precisa estar presente, né? Para beber com os amigos, etc. E talvez o futebol feminino seja um ambiente de ligação da mulher com os filhos, né? Da mulher com as filhas ou com a própria família. Muito interessante, muito legal. O que mais esse espetáculo tem que ter para atrair essa família? Eu tenho que oferecer ali um espaço para a criança, né? Eu tenho que ter um momento de interatividade entre a atleta e a sua torcida, de repente uma promoção. Estou vendo o Guilherme aqui falando do nicho forte. Rádio Metropolitana faz alguns jogos entre Santos e Guarujá. É um nicho forte. Gu, como a minha cabeça é empreendedora e para mim tudo dá, né? Não existe, é impossível quando você tem vontade e atitude. É só você estudar, saber trabalhar de uma forma decente, honesta, né? E não querer... Infelizmente, o brasileiro tem uma cultura que o outro tem que fazer por mim. A gente vê muito isso no futebol. Eu ia te perguntar isso agora. Eu achei interessante, quando você estava contando a história da matinê, como que você enxergou a necessidade, viu a possibilidade de execução e botou a mão na massa. Foi lá no clube, conversou, negociou, foi ali no cara que vende a batata, negociou. Enfim, você transformou a sua visão em realidade. E a gente tem, toda a família tem, você deve conhecer, aqueles empreendedores de domingo, do churrasco de domingo de família. Que no churrasco de domingo de família ele fala que vai fazer, que vai acontecer, e muitas ideias boas. Não, porque eu vou fazer aquilo. Na segunda-feira o cara não faz nada. Como é que a gente rompe essa inércia de ter uma grande ideia, mas como é que a gente pula para a etapa da execução? Aí a gente precisa de disciplina, né? Você precisa ter a ação. Você está falando isso, e aí vem uma outra live também, que é o seu traço. Então, de repente, você tem um traço ali de procrastinação, que te impede de romper. Inclusive, a gente fez até um treinamento de romper, eu e Cris. Que te impede de romper. Então, você tem que descobrir por que eu tenho grandes ideias e não avanço. Será que é o meu traço de procrastinação? Será que é o meu sentimento de não merecimento? Será que é o medo que me trava? Então, você tem que descobrir do porquê que você não avança. Eu fiz um negócio para minha manicure. Eu fiz um negócio para ela. Olha, você vai fazer assim, assim, assado. Montei um plano de negócio para ela, perfeito, tudo ótimo, maravilhoso. Aí uma outra veio e falou para mim assim, eu já tive essa ideia. Eu falei assim, a sua diferença para mim foi porque eu tive e fiz. Essa é a grande diferença, que vai separar quem empreende com sucesso e quem só fica no campo das ideias. E aí eu já fico imaginando, crenças limitadoras, é isso mesmo. Eu já fico imaginando, gente, eu devia vender ideia, então. É um negócio, né? Você tem ideia, então já que você não consegue executar, vende suas ideias. Faz uma o know-how, né? Ideias. É o know-how. O Guilherme está falando que lá na Rádio Metropolitana eles vendem mais propagandas direcionadas. E é claro, se você consegue entender qual é o público que você quer chegar, e aí eu achei legal a história do avatar da Luísa e do Pedro, se você tem ali um avatar da onde você quer chegar, você constrói melhor aquele direcionamento para atender aquele público. E um grande desafio que a gente vê hoje, né, nas novas gerações, especialmente o que eles chamam de millennials, né, nascidos lá de 2000, 2001 para cá, vender carro para essa geração vai ser muito difícil, porque eles não estão preocupados em ter carro. Vender casa própria para essa geração vai ser muito difícil, porque eles não estão interessados em ter casa própria. Então vai ter que ter uma reinvenção aí do modus operandi para chegar no coração e no poder de consumo dessa turma. E aí vem toda a estrutura do empreendedorismo, né? Eu tenho que entender, eu tenho que estudar. Aí vem a importância de você identificar. Quando a gente fez o negócio do samba, eu fui estudar o público do samba. Que público é esse? É um público, não é um público jovem, é um público que quer ir para um samba, escutar um samba bom e tomar uma cerveja. Isso a gente desenhou o nosso público. Nosso público é esse. O nosso público não é um público que vai para lá para... Até fica com alguém, mas não é aquele público da garotada da paquera e tal. Não é um samba de pegação. Acontece a pegação, mas não é esse samba. O objetivo. Não é o objetivo. Então, a gente desenhou o nosso público. Depois que você desenha seu público, é a mesma coisa. Quem são esses millennials? O que eles estão fazendo? Eles estão saindo menos, eles estão mais dentro de casa. Então, eu tenho que despertar o interesse dele no meu produto que vai chegar na casa dele.
Ele não vai sair para comprar. Ele tá no celular o dia inteiro, né? O celular faz parte do corpo, não sai. Então, ele nasceu com o celular na mão, né? Nasceu com o celular na mão. Tudo que você quiser vender, tá ali. Você vai vender neste ambiente. Não adianta eu querer vender para um milênio colocando um anúncio na Globo no horário nobre. Ele não sabe nem o que é Globo. Se bobear, não tem nem televisão em casa. Porque, né, é uma geração, por exemplo, que não compra televisão. Se eu pegar meu filho, olha, tirando o jogo de futebol, que ele gosta de assistir numa tela maior, e aí independe se está sendo transmitido no YouTube ou não, a questão é o tamanho da tela, né? Tirando o jogo de futebol e programa esportivo, ele não assiste televisão para nada. Absolutamente nada. Então, como eu vou vender para esse público? Eu vou vender pela internet. Entendeu? Você vai ter que estar nos vídeos, né, nos canais de YouTube que ele assiste, nos sites que ele visita. Exatamente. E um outro detalhe em relação a essa geração milênio. É uma geração que não tem muito tempo para ficar te escutando, não. Nem para ler. Ela lê ali 50 caracteres, passou disso, você não vai conseguir fazer nada. Eles não têm paciência para ler, eles não têm paciência para ouvir, eles são muito mais visuais do que auditivos. Então, né, eu tenho que impactar nos primeiros 10 segundos. Acabou. Clique aqui. Acabou. Que é o grande segredo das séries do Netflix ou das séries da HBO, lá pensando em Game of Thrones, do impacto a cada tempo. A gente assiste esperando que vai ser impactado a todo e qualquer momento. E talvez seja a grande dificuldade que hoje a TV aberta, especialmente a Rede Globo, está tendo, de achar uma nova linguagem para suas telenovelas, para pegar o público jovem, né? Exatamente. Então é muito... O principal é isso, né? Você entender qual é a solução, quem tem o problema que você tem a solução e como você vai fazer com que como você vai chegar nesse público. Isso também é muito importante. Quais são as estratégias que eu vou usar para chegar nesse público? E pensando, né, já que a gente está falando dos milênios, dessa geração, das pessoas nascidas de 2000 para cá, 98, 99 para cá, você vê neles uma geração mais empreendedora do que a nossa? Muito mais. Muito mais. Muito mais empreendedora do que a nossa. Inclusive, eles... eu vou te dar um exemplo. Eu vejo isso muito com os amigos do meu filho, inclusive com o meu filho. Meu filho quer trocar o computador. Eles negociam entre si. Ó, tô vendendo, nananã. Então, não é aquele negócio assim, mãe, me dá um computador? Entendeu? Nós somos de uma geração de pedintes. É isso mesmo. Né? Nós somos uma geração de pedintes. Eu queria uma roupa nova, eu falava assim, mãe, eu quero uma roupa nova. Eu queria um telefone, alguma coisa. Eu pedia para minha mãe. Meu filho hoje já fala assim, olha, se eu fizer isso para você, você pode me pagar X para eu poder comprar aquilo? Mas também não sei se é da minha natureza, né? Então eu passei para ele. Eu lembro às vezes tá não vem no DNA. Vem no DNA. Mas você falou que vê pelos amigos deles. Às vezes pelos amigos. Eles negociam, mamãe, fulano tá vendendo um mouse assim, assado, posso comprar? Agora ele tá vendendo um computador dele para poder comprar um outro e tá negociando com os amigos. Né? Ofereceu até no meu escritório. Eu falei, fala com o Thiago, que é meu sócio, não tem nada a ver com isso. O Thiago deu um veto nele, eu falei, é bom. Veto, tem que entender, claro. Não. Né? É negócio, isso não é... Senão fica tudo muito fácil. Então, é uma geração muito mais empreendedora. Eu lembro uma vez que ele falou assim, eu preciso de... Ele sempre me via reclamar da conta de luz, né? Porque eu acho que mãe, ela já vem com isso embutido nela. Conta de luz, não sou só... Aqui é Light, né? Não sou sócia da Light. Aí ele falou pra mim assim, olha, eu quero comprar um teclado da Razer que acende, falta só voar. E eu queria te pedir, eu quero fazer um trato com você. Pode fazer. Eu vejo você reclamar da conta de luz. Então, eu quero te pedir, o que eu conseguir economizar da conta de luz, você me paga metade. Eu falei, fechado. Eu falei, mas metade? Aí ele, você vai conseguir um desconto da sua conta de luz e eu vou conseguir um dinheiro. Então, tá bom. E assim fizemos. Olha, Gustavo, a gente andava no escuro, né? Porque ele apagava todas as luzes. Mas reduziu muito a minha conta de luz e ele conseguiu comprar lá o negócio dele. Ele devia até de madrugada ir lá desligar a geladeira para você não ver, para banho frio. Mas não deixa de ser uma estratégia. A gente tem empresas que contratam pessoas nesses termos. Olha, eu preciso reduzir meu custo. O que você reduzir um percentual X é seu. Exatamente. É um mercado
empreendedor, né? Vamos dizer assim. Eu me lembro de uma outra história também, que é bem legal, que é o chefe lá de uma empresa vai fazer o almoço para os funcionários, aí chama o cara e fala assim, vem cá, eu preciso comprar o abacaxi para poder fazer o suco do almoço. Aí o cara sai e volta, não tinha abacaxi. Aí chama o outro vai lá e fala, olha, não tinha abacaxi, não, mas eu cotei a melancia, o sei lá o quê, o sei lá o quê, o sei lá o quê, e eu acho que vale a pena comprar laranja, que hoje está num preço bom, você vai economizar, porque o abacaxi está mais caro. Aí você tem a diferença. A diferença. Quem está ali para resolver o problema, tem essa proatividade de fazer, e o cara que ele vai, não tem abacaxi. Ele não pensou, o abacaxi é para fazer um suco. Se eu não compro o abacaxi, não vai ter suco nenhum. Então eu vou oferecer a maçã, o limão, a laranja, o melancia, enfim. Alternativas, né? Exatamente, oferecer alternativas. Aquela questão. E outra coisa legal, que aí eu quero te perguntar, eu me lembro que eu assisti, logo quando eu fui fazer vestibular, uma palestra em que o palestrante, ele começa a palestra falando assim, olha, quando vocês se formarem, não vai ter emprego. Acabou, não vai ter emprego. Aí foi aquele, mas eu vou estudar? Não, calma. Trabalho vai ter de sobra. Será que o nosso momento hoje é de esquecer daquele histórico dos nossos pais, de CLT, de entrar numa empresa e aposentar lá e buscar trabalho ao invés de emprego? Eu acho que depende do perfil da pessoa, Gu. Sabe? Eu acho que existem perfis e perfis. Acho que o primeiro negócio é muita gente... O brasileiro, aí volto, né, na questão cultural, na crença embutida na nossa vida por uma questão cultural. Quantas pessoas você já ouviu falar assim, eu vou trabalhar, lelê, como se fosse uma coisa de escravidão. Então, muitas pessoas têm o trabalho, seja o trabalho ou o emprego, não importa, como um esforço, uma coisa ruim, né? Uma coisa de escravidão, uma coisa pesada. Então, a primeira coisa é você desconstruir. É um sacrifício. A primeira coisa é você desconstruir essa crença. A segunda crença que você tem que desconstruir para poder romper isso aí, é que você só vai trabalhar no que você ama. Não, isso é uma utopia. Você até vai amar o que você faz. Você não vai só fazer o que você ama. Porque se eu fosse só fazer o que eu amo, eu ficaria aqui o dia inteiro vendendo ideias, porque é o que eu amo fazer. Né? Desenvolvendo pessoas, fazer as pessoas avançarem. Mas não é isso, essa não é a minha realidade. Então eu tenho que ver o que é viável para mim. Eu tenho que me conhecer. Tem pessoas que não se encaixam num perfil de trabalho. Elas precisam realmente de um emprego. Entendeu? Eu acho que essa pandemia, ela vai servir para muitas coisas, né? A gente tem muitas, dentro do setor empresarial, você teve muitas modificações. Muitas. Desde do home office, de empresas que descobriram que não necessitam de uma grande estrutura para continuar funcionando, né? Até a descoberta dos ensinos à distância, o boom dos ensinos à distância, o boom do negócio das lives. A live virou um negócio. Fazer uma live, um artista fazer uma live virou um negócio. Então, existem pessoas e pessoas, né? Mas tem gente que vai continuar precisando da sua CLT ali. Da vigilância do horário, da vigilância do chefe, da vigilância do... Sim, porque tem medo de avançar, porque não querem. Né? Porque você ser chefe é muito difícil. Né? Dá muito trabalho. Não é uma coisa... Você demitir, você cobrar, você está numa posição... É uma posição de liderança, mas é uma posição que tem um desgaste, né? Ao passo que tem pessoas que não querem esse desgaste. Não, eu quero fazer o meu, receber o que está no final do mês. Quer sentar ali às 9, levantar meio-dia para almoçar, sentar às 14, aí desliga o telefone de meio-dia às 14, porque está na hora do almoço, porque é sempre incomodado. Está na hora do almoço, exatamente. Aí 17h59 a caneta cai e vai embora. Isso. Essas pessoas, elas já são assim por natureza, e essa pandemia, eu acho até que colocou uma lupa nisso, né? Eu falo que a pandemia, ela aumentou tudo que você tinha, de bom e de ruim. Então, agora ela tem mais necessidade ainda desse emprego. Porque ela viu que é isso, né? Tem que ser dessa forma. Tem uma pergunta legal aqui, o Gabriel está perguntando... O que precisa se fazer para ser um empresário?
Aí fazendo aí o paralelo de empreendedorismo, empresário. Empresário é o dono de uma empresa, né? Então, a primeira coisa é descobrir o que você quer vender. Qual é? Você vai vender um produto ou você vai vender um serviço? Esse serviço, tem gente que se interessa por esse serviço? Tem gente que está comprando, esse produto está vendendo? Por exemplo, não adiantava agora na pandemia eu resolver vender biquíni, porque não tinha ninguém na praia. Né? Não adianta você vender bota de neve no Rio de Janeiro. Então, a primeira coisa esse produto, as pessoas estão consumindo? E uma coisa muito legal também para você, quando você decide o que você vai fazer, olha, eu vou vender pães artesanais. Quem é que compra pães artesanais? Quem compra pães artesanais são essas pessoas aqui. Quem está vendendo muito pão artesanal? Quem está vendendo... quem vende muito, quem bomba é o Gustavo. Então, eu vou modelar o Gustavo. Eu vou observar... Não é copiar, é modelar. Eu vou observar o que o Gustavo está fazendo. Eu vou observar quais são os canais que o Gustavo usa para se comunicar com o público dele. Eu vou observar quais são os fornecedores. Eu vou tentar descobrir quais são os fornecedores do Gustavo, como o Gustavo negocia. Então, eu modelo. A gente chama de modelar o fora de série. Quem é meu fora de série? Meu fora de série é o Gustavo. Então, eu vou observar tudo que ele está fazendo e vou me modelar através desse fora de série. Então, eu acho que vai dá na para referência começar. ali. Exatamente. Dá para começar por aí. Aí dá um curso. Aí o céu é o limite, não? E aí, ser empresário no Brasil não é fácil, né? Pela carga tributária, pelo excesso de burocracia e por tudo mais. Então, o Guilherme está destacando, né? Para ser empresário tem que ser criativo e pesquisador do produto a ser negociado. Não Exatamente. é mais aquela história que você tinha dos anos 40, 50, 60, que você às vezes abria uma portinha para vender tecido e vendia sem você fazer muito esforço. Isso. Hoje não, hoje é um movimento, o marketing digital está aí, quem está fora das redes praticamente não existe, tá fora não do consegue. Mundo. Né? Exatamente. É um movimento impressionante, um movimento surreal. Lu, para a gente encerrar, o que não pode faltar numa mente empreendedora? Não pode faltar numa mente empreendedora atitude. Porque por mais que você tenha todas as melhores ideias do mundo... Eu lembro uma vez que a minha tia... todo Natal era um problema para embrulhar presente. Eu falava, gente, vamos botar um quiosque no shopping, a gente bota lá só para embrulhar presente dos outros, porque aqui é um inferno, eu era nova. Verdade. Aqui é um inferno, toda hora tem que embrulhar presente. E aí um dia passou, anos se passaram, o Rio Sul abriu um quiosque para embrulhar presente. Eu falei, e cobrava por isso? E cobrava por isso, eu falei, a diferença está aqui. Né? Ele teve a atitude e fez, eu fiquei só na ideia. Então, o essencial é você... O que não pode faltar é a atitude. Sensacional. Que aula, Lu. Dava pra gente conversar aqui por horas. Bom demais, Gu. Falo muito. Nossa, sensacional. Lu, muito, muito obrigado. Valeu demais. Foi show de bola. Daqui a pouquinho o Insta vai derrubar a gente. Infelizmente. Valeu demais. Obrigado por ter aceitado de pronto estar aqui com a gente. Obrigado por ter disponibilizado pra gente essa horinha. A gente sabe que os dias estão cada dia mais corridos. E, enfim, só tenho que te agradecer pela amizade, pelo carinho e por estar sempre junto com a gente. Obrigada. Eu que te agradeço. Agradeço o pessoal que apareceu aí na sua audiência. Muito obrigada. Quando quiser, estou à disposição. Obrigada. Um beijo gente, na Flávia e nas meninas. Valeu. Obrigado. Beijão pro seu pai, sabe que eu sou fã dele, né? E um beijo pro gatão aí. Não precisa deixar de falar no finalzinho, né? Obrigada, eu mando. É um homão de 2 metros e assim... E foi um cara que me marcou, porque eu sou atleticano, ele foi goleiro do Atlético e fez um gol de cabeça histórico, né, no finalzinho do jogo, que entrou para a história, que é o Eduardo. Lu, beijo no filhão, obrigada, beijo no seu pai, obrigada. Beijo no Edu, valeu demais, fica com Deus, boa semana. E, gente, beijo pra você também. Palestra imperdível, vocês já viram aí, da Luciana, não preciso falar nada. Beijão, beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.